Queria que o senhor nos detalhasse quais os caminhos que levaram até essa secretaria. Pode ser uma depois da outra, como o senhor desejar. Quando eu entrei no governo, eu entrei no governo com a incumbência de trabalhar na captação de recursos do município. Essa era a minha função quando eu entrei, né, em razão da pouca capacidade orçamentária própria do município para investimentos, já que no orçamento municipal, né, não é a minha pasta, mas a gente tem conhecimento de que 30% da legislação municipal tem que gastar com educação, mais 15% com saúde e 50% praticamente comprometido com folha, sobra 5% para investimento anual em infraestrutura na cidade inteira. Então a gente sabe que Teresópolis é uma cidade com baixa capacidade orçamentária para investimento próprio. Então, sabendo disso, o prefeito Jorge Mário, assim que iniciou o governo, ele investiu muito nessa parte de captação de recursos. Informações passadas a esta CPI, a velha pessoa ligada à secretaria, é verdade que o senhor retirou a autonomia dos fiscais? Absolutamente. Os senhores podem questionar qualquer fiscal meu e perguntar se eu tirei em algum momento a autonomia deles. Todas as obras que você disse que está fiscalizando foram verbas, elas seria tudo do PADEM, essas verbas, dessas obras, essas 4 obras que estão sob a responsabilidade do senhor. Do PADEM, a reta, o centro administrativo, que a gente está terminando de acertar os projetos, porque também havia um problema havia um problema nos projetos, o projeto está bem execuído, a gente não conseguiu, tentou fazer a licitação do deserto, então a gente está tendo que readequar o projeto, a Galeria de São Pedro e o Muro da Posse. Quanto já foi pago com essas empresas, ou a essas empresas, emergencialmente, sem o processo licitatório? Qual foi o valor total pago a essas empresas até o momento? Já que parte dessas obras, ou melhor, a maioria dessas obras não foram executadas ou terminadas, algumas nem começadas. O Antigo Pão da Barra é uma obra que foi orçada em R$860 mil, aproximadamente, e foram pagas uma medição de R$16.934 e uma outra medição de R$21.033 aproximadamente. Então, é um valor assim, insignificante perto do valor total da obra. Na parte da reta, tem aqui, Avenida Lucimeira, foi paga uma medição de R$97 mil, o valor total da obra de R$1.436.778,47. As outras do Muro da Posse do Centro Administrativo não pagamos nada, o Muro da Posse também não, porque há um problema que a execução da obra do Muro da Posse foi executada. A obra foi executada de forma diferente do que tinha sido inicialmente projetado. Então, esse valor que havia sido pago na gestão anterior sofreu essa dupla fiscalização que eu falei, a fiscalização do município e a fiscalização do Estado. E foi pago exatamente o que foi executado. Em algum momento, reportaram a senhoria, o secretário, a qualidade das obras realizadas pela RW, ou seja, a má qualidade das obras da RW? Sim. A fiscal à época, apesar dela não ter continuado comigo, a partir do primeiro momento que a gente assumiu a secretaria, a gente sempre teve um bom relacionamento e ela conversou comigo sobre a questão da obra da feirinha, que a obra não teria uma qualidade duvidosa. E aí, assim que eu nomeei o outro fiscal, a gente começou a averiguar isso e realmente detectou esse tipo de problema em algumas das obras da RW, esse aí, Doutor Oliveira, Feirinha, algumas obras realmente deixam a desejar na parte de qualidade. Mas aí a gente, quando começou a avaliar a fundo os processos, os contratos da empresa RW especificamente, a gente chegou à conclusão, por ela ter uma quantidade significativa de obras, ela tinha, acho que em torno, quando ela assumiu esse evento, de 5 obras no município, 4 ou 5 obras, a gente achou melhor
conversamos com o prefeito, conversamos com a equipe, com a Procuradoria, e a gente achou melhor abrir uma sindicância para apurar detalhadamente todos os contratos e todas as obras da RW. Caso a caso, a gente está levantando qual era o projeto inicial, qual é o problema, por que foi executado diferente, vamos ouvir os fiscais que fiscalizaram anteriormente. Essa fiscalização, como é um processo que a gente pensou que levaria menos tempo, mas pela complexidade está levando um pouquinho mais de tempo, mas em breve a Procuradoria vai ter um relatório final de todos os contratos da RW, de qual o andamento, de por que aconteceu isso ou aquilo, e a gente vai encaminhar à Câmara Municipal aos senhores esse relatório detalhado sobre tudo que está acontecendo em todas as obras de lei. Você viu algum secretário tentando se beneficiar ou até indicar essas empreiteiras? Da minha parte, eu garanto ao senhor que nunca houve nenhum tipo de indicação, não tenho conhecimento disso. Na parte processual, administrativa da licitação, eu não tenho pleno conhecimento, não conheço a fundo a matéria para poder explicar para o senhor como é que foi feito, como é que deixou de ser feito. Acho que isso poderia ser perguntado ao gestor da pasta, ao responsável pela pasta, mas tenho plena convicção na equipe de governo e tenho certeza que os procedimentos legais foram todos realizados a contento. A RW foi contratada, ela concluiu já todo o trabalho, o qual foi contratada para remoção de entulho, etc. Após a catástrofe, e ela já recebeu todo o valor contratado, se recebeu por quê? Não recebeu valor algum. Ainda não recebeu porque existe uma ordem judicial que proíbe que a Prefeitura faça qualquer pagamento à empresa RW num contrato emergencial. O Zé Alexandre, dentro do governo, era superior, era igual. Como é que ele era com os demais secretários, em relação aos demais secretários? Bom, era um colega, era um outro secretário que trabalhava junto e somava como todos os outros, importante na sua parte. 12 de janeiro, o senhor já tinha detectado problemas em relação às obras executadas por elas ou em andamento quando assumiu em 1º de janeiro. Naquele momento, 12 de janeiro, ficou muito estranho a contratação dessas empresas para prestarem serviço ao município no emergencial, sem licitação. O senhor foi ouvido a respeito desse episódio? Não, vereador, a questão é a seguinte: no momento da calamidade, você não pensa, na verdade, você não racionaliza esse tipo de coisa. Você pensa o seguinte: eu preciso colocar máquina para abrir acesso para chegar no calendário, tem gente soterrada, pode ter gente viva. O que você faz? Você pega a máquina e o efetivo de gente está na sua mão ali naquele momento. Então foi esse o pensamento. Hoje, muito tempo, começou -se a questionar por que foi contratada a empresa, mas naquele momento eu acho que ninguém tomaria uma decisão diferente. Ele tem ali 5 máquinas, mas eu não vou chamar ele porque ele está fazendo a obra da feirinha com a qualidade duvidosa. Mas hoje a gente, dentro da memória de cálculo que a gente fez, dentro dos primeiros planejamentos que a gente está fazendo para preparar a medição, a gente chega à conclusão que eles não gastaram nem 1/3 disso. Entendeu? Assustou o valor? Talvez seja isso. Mas eles trabalharam e vão receber, no momento que a justiça liberar, vão receber na exata medida que executaram, entendeu? Então, não vejo... será que eles têm capacidade de executar? Pô, executaram o que eles tinham capacidade para executar. Se não tinham capacidade de executar 1,5 milhão, executaram 500 mil, eles tinham capacidade, já está aprovado, já executaram, já foi fiscalizado, já foi visto. Que eles tinham capacidade de executar 1/3 do contrato, então que seja pago 1/3 do contrato. Foi encaminhada essa casa no DVD, onde mostra algumas denúncias encaminhadas à casa. Vários funcionários da prefeitura, máquinas da prefeitura, fazendo o serviço dessas empresas contratadas. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? É possível a prefeitura fazer intervenções
em obras que estão sendo realizadas por empresas, desde que a intervenção não esteja dentro da planilha. Por exemplo, você pode entrar, se não há pavimentação na planilha, você pode chegar e fazer uma pavimentação numa obra de drenagem, que a pessoa está contratada para fazer drenagem. Eu não, sinceramente, não tenho conhecimento de que isso tenha ocorrido, mas se ocorreu, pode ser que tenha ocorrido dessa maneira, de uma forma que não estivesse, um serviço que não estivesse planilhado. Isso é possível acontecer, pode ser que aconteça, em alguns casos é até necessário que aconteça. O secretário Zé Alexandre tinha opiniões e falava com o prefeito. O senhor, como secretário, acha que ele fazia, o prefeito fazia apenas o que o secretário Zé Alexandre mandava? Absolutamente. O prefeito Jorge Maia é conhecido entre a equipe dele como uma pessoa que tem uma personalidade muito forte e sabe muito bem o que quer. Então, eu não enxergo dessa forma. Poderíamos informar se a RW possuía ou possui estrutura empresarial para a realização das obras? Em algumas obras, realmente, a capacidade e a qualidade foi duvidosa. A gente vai chegar a essa conclusão final no final da sindicância. O prefeito não estava nada satisfeito com as obras realizadas, e por isso que, após o calor ali da calamidade, ele decidiu que a gente abrisse a sindicância para apurar as obras e nos casos até que fosse necessário o cancelamento dos contratos se procedesse dessa forma. O senhor recebeu algum tipo de presente, auxílio, ou dádiva do senhor José Ricardo ou de alguém vinculado à RW antes e durante a sua vinculação ao município de Teresópolis como secretário? Absolutamente. Nem dele, nem de ninguém. O senhor observou sinais de enriquecimento do Dr. Jorge Maia? Acredito que não. Sinais pelo contato que eu tenho desde que eu o conheço, não identifiquei pessoalmente nada que pudesse depor contra a pessoa do Jorge Maia. Respeito muito e acredito muito nele. Havia de sua parte, o prefeito, o Dr. Jorge Maia, os seus prepostos, a cobrança de percentual sobre as obras contratadas com as empreiteiras? Absolutamente. O senhor já recebeu percentual sobre obra realizada pela prefeitura? Não, absolutamente. Nunca recebi nada que não fosse meu direito dentro dessa prefeitura na minha vida inteira. O senhor José Alexandre cobrava 10% sobre as obras contratadas com empreiteiras? Duvido muito, mas é uma pergunta que eu acho que deveria ser feita ao secretário. O senhor tem conhecimento da existência de uma agenda em que o senhor José Alexandre anotava o valor que cada empreiteiro tinha que repassar para ele? Não tenho conhecimento. O senhor pode nos informar se existe corrupção no governo do Dr. Jorge Maia? Absolutamente, acho que não existe. Eu tenho certeza